eu estou aqui com esta informação dentro deste meio de comunicação na rede social, é para comunicar a você que é a igreja do Senhor. Não se deixe dominar pelo sistema. Não seja escravo do sistema. Não seja negócio do homem. Não viva preso dentro de um ministério, entre quatro paredes, cumprindo o trabalho de tal ministério. Se você é a igreja de Cristo, você tem que trabalhar, em primeiro lugar, priorizando o reino de Deus. Você tem que estar em comunhão com os que estão nesse reino. Não é em comunhão com os que estão dentro do teu ministério. Porque muitos irmãos estão sendo negócio de ministério. E só tem comunhão, e só considera, e só dão a paz do Senhor, e só olham para aqueles que estão dentro dos seus ministérios. Você está privado da verdade do Evangelho. Você está sendo negócio de homem. Você está vivendo dentro de um anátema. Olhe para o reino de Deus e não para a igreja que você está, não para o seu ministério, não para o seu pastor. Olhe para o reino de Deus. Siga a direção de Cristo, Senhor da igreja, o pastor da tua alma. Siga a orientação, siga a doutrina de Cristo. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes aos nossos pastores. Eu pergunto, teu pastor está trabalhando para o benefício do reino de Deus ou para o ministério dele? Teu pastor está te doutrinando na doutrina de Cristo ou dentro dos conceitos da tua religião, da tua igreja? Então, meu irmão, seja prudente. A Bíblia também nos orienta a vigiar com os pastores e honrar os que governam bem. E a ser prudente, porque se algum não traz a doutrina de Cristo, não receba, não siga ele, não seja discípulo dele, não esteja dentro deste grupo, dentro desse ministério, que não está compromissado com a doutrina de Cristo. Meu irmão, presta atenção, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Vai buscar conhecer a verdade para ser liberto e ser livre para seguir a Deus, e não estar preso dentro de ministério, sendo capacho do homem, aonde o homem colocou uma testeira em você, e você só olha para aquilo que o homem quer que você olhe dentro desse ministério. Está faltando voz que denuncie, que proteste. Está faltando a voz do profeta que denuncia o erro de Israel, que denuncia a abominação de Judá. Está faltando profeta que venha protestar contra os ensinos, a direção que muitos pastores estão dando aos irmãos dentro da igreja. Está faltando profeta porque muitos se corromperam, estão vendidos aos ministérios. Muitos estão submissos porque são oportunistas e não têm coragem de denunciar o erro aonde eles estão, porque eles estão sobre o jugo do seu pastor, do seu ministério, porque eles querem cargo, oportunidade, eles querem estar na frente dos trabalhos, nos púlpitos se apresentando. Por isso que são manipulados e são convenientes com o erro, estão pecando também. Não compactuai com as obras infrutuosas das trevas, aprovando o que é agradável ao Senhor, não o que agrada ao teu pastor. Você tem que aprovar e estar de lado, e estar compartilhando daquilo que é agradável a Deus. E a verdade é que nós temos que despertar, porque muitos estão convenientes com os erros dos seus líderes dentro dos seus ministérios, porque são oportunistas, bajuladores, e não são homens de Deus. Dizem, mas dizer que é, não é. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é aqueles que dizem que são homens de Deus, que estão nos púlpitos pregando, que estão dentro da igreja. São aqueles que estão na palavra, pregando a palavra e se manifestando com a verdade de Deus, aborrecendo quem for que seja. Pastor, presidente, papa, padre, seja quem for. Nós temos que ser determinados como João Batista, o rei Herodes. Ele foi advertido por João Batista porque ele estava em pecado. Ele estava fora da vontade de Deus. Ele estava dentro de caminho que era digno de repreensão. E nós temos que ser voz de Deus na terra, pregando a verdade de Deus, advertindo esta humanidade, advertindo todos, não importa quem seja, pode ser pastor, pode ser quem for, se estiver fora da palavra, tem que ser corrigido, tem que ser repreendido, tem que ser convidado ao arrependimento. Herodes foi advertido por João Batista, mas o texto diz que João Batista, ele era uma pessoa que agradava, que Herodes gostava dele. Herodes tinha um carinho por João Batista. João Batista poderia pensar assim que nem muitos pensam e faz e vive. Não, eu não vou aborrecer Herodes não, que ele é o rei, ele é o rei.
Eu não posso me levantar contra o rei. Tem muita gente que diz assim, né? Ah, não pode se levantar contra o pastor, que ele é o anjo da igreja. Ele é o ungido. Isso não faz dele soberano. Isso não faz dele maior do que você, do que eu. Entre nós não tem maior nem menor. Só porque ele é um homem que Deus, se foi Deus, né? Se foi Deus que levantou com a vocação para pastorear a congregação no ensino, o que ele tem é mais do que nós, é responsabilidade e não autoridade. A autoridade não dá para pastor. A Bíblia não diz que pastor tem autoridade. A Bíblia diz que pastor tem responsabilidade. E nós todos temos a igualdade diante do Senhor. Seja pastor, seja quem for. Todos nós somos iguais. Jesus disse, não há maior nem menor. O que o pastor tem é mais compromisso, porque a quem mais é dado, é mais cobrado. E nós temos que repreender, porque a autoridade no meio do povo de Deus não é pastor, não é diácono, não é evangelista, não é nenhum desses títulos. A autoridade para o povo de Deus é a palavra. E se você está com a palavra, repreenda, corrija, porque você tem a autoridade de Deus. E a autoridade é a palavra, e não líder religioso, nem igreja. A igreja tem que estar submissa à palavra. A igreja está submissa à palavra. A palavra é o alicerce da igreja. A palavra é o alicerce da igreja. Deu para entender? Onde é que você está firmado? Na palavra? Então está bem, porque a palavra é o alicerce. O próprio Jesus, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre ele, sobre a palavra dele, sobre o conhecimento dele. A igreja está edificada e as portas do inferno não vai prevalecer quando essa igreja está na palavra. Mas essas igrejas que estão por aí, o diabo está se irandando dentro dela. O diabo está se irandando e destruiu o entendimento dos irmãos, porque levou os irmãos para viver o anátema, porque não estão na palavra. Igrejas que não estão mais na palavra de Cristo e não estão mais em Cristo. Igrejas mortas que têm nome de que vive. Então nós como igreja temos um compromisso. Observe isso. Preste atenção. O seu maior compromisso como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo místico, o seu maior compromisso é levar o conhecimento de Cristo, falar de Cristo, para que o povo aprenda de Cristo. Nós temos essa responsabilidade. Igreja, despertem. Vamos ser prudentes e cautelosos. Vamos estar cada dia mais buscando conhecer o que o nosso pastor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele nos orienta, nos ensina para que a gente pratique. Não que os homens ensinam dentro das igrejas, mas que a gente venha praticar e está seguindo a doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, estou com um trabalho aqui na minha comunidade. Faço um trabalho aqui toda sexta-feira, a voz da palavra de Deus, onde eu levo a comunicação, a informação do Evangelho de Cristo a essa comunidade. Também um trabalho de doutrina, de instrução, de orientação da comunidade para os irmãos que querem aprender de Deus. Os religiosos não, porque os religiosos, eles estão com seus ouvidos abertos para ouvir os seus líderes, e não para ouvir a palavra. Os religiosos defendem suas igrejas, suas religiões, seu ministério. Os religiosos não andam praticando regra de fé dele, é o que a igreja ensina, não é o que a palavra de Cristo, não é o que Jesus ensinou. Então, eu estou aqui toda sexta-feira, né? Tem vezes que eu coloco ao vivo o trabalho, mas toda sexta-feira estou aqui na minha comunidade do Bode trazendo uma programação que chama-se A Voz da Palavra de Deus, levando o ensino, levando a instrução, levando a orientação do Evangelho de Cristo, corrigindo, repreendendo, instruindo, para que todos tenham conhecimento da verdade e sejam libertos. Toda sexta-feira, de 7 às 9 da noite, eu tenho esse trabalho aqui na minha comunidade. Estou com um projeto agora de levar aqui na comunidade também, um projeto, o qual o nome do projeto é Aprendendo de Cristo. Irei estar junto com os irmãos que compartilham comigo, que colaboram comigo nesse trabalho, através da oração, através da presença física também. Irei levar um trabalho aqui na comunidade, Aprendendo de Cristo, levando a informação da verdade sobre Jesus, da verdade que todos precisam conhecer para que sejam libertos. Então, estou com esse trabalho aqui, Aprendendo de Cristo. O que é que eu vou fazer nos trabalhos que eu vou levando nessa comunidade? É o ensino de Cristo para o povo. É a verdade de Cristo para o povo. Para que o povo aprendam de Cristo. Tá bom?
e se convertam a Cristo e coloquem sua fé em Cristo e passem a viver a sua vida de regra de prática e fé na palavra de Cristo. Deu para entender? Então esse é o trabalho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Não é para converter ninguém, não é para convencer ninguém. O trabalho de convencer é do Espírito Santo. E quem converte é o próprio homem que tem que se converter. Não é Deus que vai converter ninguém. A Bíblia diz que Jesus nos levantou para pregar o Evangelho. Ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, observe que é qualquer indivíduo que crê. É condicional ao indivíduo receber a salvação se crê. Jesus está dizendo: quem crê será salvo. Então, meu compromisso não é de fazer ninguém crer. Jesus mandou pregar e ele disse: quem crê, é quem ouve que tem que crer. E o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não preciso criar nenhum argumento para convencer ninguém. Eu não preciso trazer nenhum sermão melancólico para fazer o povo crer. Eu só tenho que ter o compromisso de pregar a palavra, pregar a verdade do Evangelho. Quem crê será salvo. E quem vai convencer a ele é o Espírito Santo. E depois de convencido, é ele que tem que crer ou se converter. O Espírito Santo não converte ninguém. Ele convence. Quem tem que se converter é quem ouve a mensagem do Evangelho.